Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, por mais um dia aqui juntos, com alimento diário, com o sustento da nossa vida, né, que é a palavra de Deus, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? A palavra de hoje, o alimento da nossa vida, fica aqui no livro de Josué, capítulo 1, presta atenção que Deus está falando no teu coração nesse dia de hoje, glória a Deus, presta atenção na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Disse desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderás resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluias. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluias! Louvado seja Deus, igreja, que palavra tremenda. Palavra abençoada da parte desse Deus para minha vida, para a tua vida nessa manhã de hoje, né? Aqui aleluia, é o chamado de Josué, né? Depois da morte de Moisés, né? Deus chama Josué, né? E Deus dá a direção para Josué, para que ele conduza aquele povo, né? À terra prometida, para que ele continue, né? Aquela missão que Moisés iniciou, mas infelizmente Moisés não pôde terminar. Por que Moisés não pôde terminar aquela missão, né? Por conta, né? De uma irreverência diante do Senhor. Porque quem era para estar aqui, né, finalizando essa missão era Moisés. Mas, né, Moisés não pôde terminar essa missão, porque Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, né? Porque ele não obedeceu corretamente a direção do Senhor. Ele não obedeceu corretamente conforme Deus lhe orientou. Quando aquele povo clamava água no deserto, quando aquele povo murmurava, né, pedindo água, que estava com sede, né? Deus fala com Moisés: Moisés, fala com a rocha, pede água para a rocha, né? E dá de beber a esse povo, a essa congregação, aos animais, né? Moisés foi lá, né? E no meio daquela multidão, daquele povo murmurando, daquele povo falando, acusando ele, Moisés perdeu o controle, né? Perdeu a direção de Deus e se irou, em vez de Moisés bater na rocha. Em vez de Moisés, né, falar com a rocha, Moisés bateu na rocha. Então ali, né, Moisés, ele feriu um princípio do Senhor. Ele feriu, né, os princípios de Deus, assim como Deus tinha ordenado para ele. Moisés, fala com a rocha. Naquele momento ali, né, Moisés, por conta dessa irreverência, perdeu, né, a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele perdeu algo tão desejado, algo tão sonhado, que era entrar na terra prometida, né? Que era ter os seus pés sobre aquela terra que Deus prometeu lá atrás, desde Abraão, né? Moisés aqui, ele perdeu o direito de entrar. Isso que nós entendemos quando nós não obedecemos a voz do Senhor corretamente, quando nós não ouvimos, quando nós ouvimos a direção do Senhor e não obedecemos corretamente,
nós perdemos, né, o direito de tantas coisas na nossa vida, igreja. Né? Nós vimos aqui que era algo sonhado, algo desejado. Deus privou Moisés disso. E assim não é diferente na nossa vida, não. Não pense que é diferente, que não é. Se nós não obedecer corretamente, né, a direção do Senhor, né, Deus vai nos privar de ter coisas sonhadas, coisas desejadas, coisas que o Senhor tem para nos entregar. Ele não vai nos entregar porque nós não estamos, né, obedecendo corretamente. Então esse é o primeiro ponto para você analisar nessa história, né? Então aqui Deus fala com Josué. Josué, é o seguinte: se você obedecer corretamente as minhas leis, o meu estatuto, se você se manter corretamente, né, na minha presença, em tudo ali que meu servo Moisés te ordenou, que o meu servo Moisés te ensinou desde o princípio, né, eu serei contigo. Eu serei contigo assim como eu fui com ele. Eu serei contigo. Todos os dias da tua vida eu estarei, né? Nem te desampararei, nem te deixarei só. Aonde quer que você vá, eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo, né? E o Senhor diz: não te desampares, né? Aleluia, da lei, né? Nem cesse de falar dela. Era para Moisés falar, para Josué falar ali para o povo, né? E ele meditar naquela lei de dia e de noite, né? Para que ele pudesse ser bem o que? Sucedido. Para que tudo pudesse ir bem na vida dele, ele tinha que estar aqui, ó, em obediência à palavra de Deus, os estatutos do Senhor, a direção que Deus estava dando para ele, era essa direção do Senhor. Então, minha querida, hoje, nessa manhã de hoje, o Senhor está falando no teu coração. Nós precisamos obedecer à voz de Deus corretamente, né? E isso nós vimos também lá na história, né, de Abraão. Começa com Abraão também, né? Começa essa desobediência, não obedecer corretamente a voz do Senhor com Abraão. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa e vai para a terra aonde, né, eu te mostrarei. Vai para a terra que eu te mostrarei, né? Gênesis 12. Ali Abraão saiu do meio da parentela dele, saiu. Abraão obedeceu ao Senhor, obedeceu, beleza. Mas quem Abraão levou? Ló, seu sobrinho. Ló era o que dele? Sobrinho. Era o que? Parente. Mas Deus disse o que? Sai do meio da tua parentela, os da tua casa. Sai. A direção do Senhor era para ele sair, não era para ele levar, né, parentes com ele. E ele levou Ló, seu sobrinho. O que aconteceu nessa trajetória de Abraão e Ló? Pelo meio do caminho, começou a haver contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Começaram a haver contendas, né, brigas, coisas que não aconteciam antes. Coisas, né, que Abraão sempre foi o líder, Abraão sempre liderou, né, aquele povo. E nunca tinha acontecido isso, mas começou a acontecer. Ali Abraão acordou quando ele viu o que estava acontecendo. Ali ele se deu conta, né, do que Deus tinha falado com ele. O que foi que Deus falou para ele? Sai do meio da tua parentela. Ali ele acordou e viu que não era para ele ter levado Ló com ele. E ali ele disse o que para Ló? Né? Ló, para que não haja, né, mais contenda entre meus pastores e teus pastores, né, nem entre mim e ti, porque somos parentes chegados, né? Peço, né, que de mim te apartes. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Ali Abraão reconhece que ele não deveria ter levado Ló. Ali Abraão está confessando diante do Senhor: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui corrigindo o que eu fiz de errado. Então Abraão deu direito de escolha para Ló. Abraão está dizendo para Ló ali: até hoje tu viveu na minha liderança, a partir de hoje tu vai viver através das tuas próprias escolhas. Aquilo que tu escolher, tu vai viver. Vai, vive a tua vida, faz a tua escolha hoje, o que tu quer, ir para a direita ou ir para a esquerda, faz a tua escolha, mas na minha liderança, você infelizmente não pode mais, eu não posso mais te liderar. Ali Abraão entendeu, ali a ficha de Abraão, né, caiu. Então Ló fez a escolha dele, Ló foi para um lado, né, para as Campinas do Jordão, e Abraão ficou com a outra parte, né? Então ali, né, nós entendemos. Não foi Ló que foi com Abraão, foi Abraão que levou Ló com ele. E depois dali, né, Deus fala com Abraão. E eu quero ler essa passagem para você ver como a gente está obedecendo o Senhor corretamente, como Deus ele começa a operar, né? Depois da separação entre Ló e Abraão, Gênesis 13, né,
capítulo 13, a partir do versículo 14. Olha o que acontece. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os teus olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Depois que Ló se separa de Abraão, Deus fala com Abraão, Deus dá revelação a Abraão, Deus mostra a Abraão a terra aonde ele ia habitar, aonde ele ia morar. Depois que Abraão, aleluia, candarabachure, candereiache, oh glória a Jesus. Depois que Abraão obedece corretamente a voz do Senhor. Aí você entende essa palavra hoje para a tua vida? Que quando nós não estamos, né, na direção de Deus corretamente, quando nós não estamos fazendo corretamente a vontade do Senhor, né, nós deixamos de viver experiências maiores, deixamos de ter revelações do profundo, deixamos de receber aquilo que está oculto, escondido, que só Deus sabe, que só Deus conhece, que só Deus pode nos revelar. Nós perdemos, deixamos de viver, né, algo mais profundo, experiências na profundidade com esse Deus. Era o que estava acontecendo aqui com Abraão. Desde que Abraão saiu, Abraão ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Abraão ainda não tinha tido experiência com o Senhor. Começou a acontecer quando? Depois que Abraão se separa de Ló. Então Deus revela para Abraão. Então Deus só vai revelar para a minha vida e para a tua vida, né? Coisas profundas quando nós estivermos em obediência por completo e não parcialmente, né? Que era o caso de Abraão. E outro caso, né, profundo na palavra de Deus que nós vemos, né, de não obedecer corretamente a palavra do Senhor, né? É lá em 1 Samuel, né, capítulo 15, né, que foi onde Deus dá direção a Samuel para falar com o rei Saul, né? Deus dá direção a Samuel para falar com o rei Saul, para que o rei Saul fosse, né, e destruísse os amalequitas, né, a cidade Amaleque, né? Mas Deus dá direção para Samuel falar para Saul, rei de Israel. Fala para Saul ir lá e destruir por completa, porque eles, né, se opuseram contra o meu povo quando subia do Egito para Canaã, para a terra prometida, né? Os amalequitas, né, se opuseram ali. Então Deus, no momento certo, Deus permitiu, né, que Saul fosse lá e destruísse aquele povo por completo. A direção era: destrói por completo. O que Saul fez? Saul foi lá, destruiu, beleza, destruiu, mas o que Saul trouxe? Saul trouxe o rei dos amalequitas vivo, Saul trouxe os melhores do gado, os melhores das ovelhas, tudo que era de bom daquele lugar, Saul trouxe. Mas a ordem do Senhor era para destruir por completo, não era para trazer nada. Deus não queria nada daquele lugar, Deus não queria nenhum despojo daquilo dali. Deus abominou tudo aquilo ali. Eu não quero, porque eles se opuseram ao meu povo, então eles vão ser destruídos por completo. Você está entendendo como Deus faz por nós? Como Deus age em nosso favor? Aleluia! Isso é tremendo. Por conta do povo dele, Deus mandou destruir aquela cidade por completa. Não era para sobrar nada, por conta, né, do seu povo. Mas Saul não obedeceu a palavra do Senhor, a voz de Deus corretamente, a direção que Samuel deu, né, que Deus mandou. Saul não obedece. E Saul traz, né, aquilo dali. E presta atenção, né? Eu acho isso tão incrível que essa passagem, né, quando Samuel vem, né, falar com Saul. Aí Samuel chega, né, depois disso tudo, né, que Saul foi lá, venceu, fez tudo. Samuel chega, Deus fala com Samuel. Samuel vai lá falar com Saul. Olha o que Samuel fala. Então disse... Cadê aqui? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, gente. Aqui. Capítulo 15, 1 Samuel, a partir do versículo 14. Olha o que Samuel diz para Saul. Então disse Samuel: que balido, pois
de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas dos bois para que sacrificasse ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos por completo. Igreja do Senhor, olha o que Saul fala para Samuel. Nós poupemos o melhor, o povo poupou, né? A direção do Senhor não foi para o povo, a direção do Senhor foi para Saul. Quem era o líder daquele povo era Saul. Quem tinha que obedecer à voz de Deus era Saul. Não era deixar ser levado pela voz de Deus ou pela voz do povo. A voz do povo ali, né, fez com que Saul não entendesse, né, o que ele estava fazendo, assim como aconteceu com Moisés. Quando o povo começou a falar no ouvido de Moisés, Moisés fez o quê? Perdeu a paciência. Assim foi Saul aqui, deixou ser levado pelo que o povo falou e concedeu que o povo trouxesse, né, junto com ele, o rei vivo e tudo que era de bom, né, de agradável aos seus olhos, e ainda mais dizendo que era para sacrificar ao Senhor em Gilgal, que era para oferecer um sacrifício a Deus. Mas Deus, se ele te pedir um lápis, ele quer um lápis, ele não quer uma caneta. Se nós não obedecermos corretamente à voz do Senhor, nós não estamos obedecendo, nós estamos desobedecendo, né? Então aqui Samuel diz para Saul o que Samuel diz. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviando-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até exterminá-los. Essa era a direção do Senhor, para exterminar, não era para deixar nada, né? Olha o que Saul torna a falar para Samuel: porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste, né, o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário. Gente, isso é tremendo, presta atenção. Saul dizendo para Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe o rei Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruirei por completo. Trouxe o rei amalequita, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do despojo, né, e designo para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, presta atenção nessa palavra agora. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Louvado seja o nome do Senhor. O obedecer é melhor do que sacrificar. Essa palavra de hoje, igreja, essa passagem de Saul, é para nós ter a consciência que nós podemos ser levados a ruínas, nós podemos nos destruir por completo quando nós não obedecemos à voz do Senhor. Porque o que aconteceu aqui, Deus tira o reinado de Saul. Deus arranca das mãos de Saul o reinado dele. Deus se arrepende. Deus fala para Samuel: eu me arrependi de ter ungido Saul como rei de Israel. E Deus arranca das mãos de Saul, né, o seu reinado. E sabemos que ele entregou para Davi, né? Então, o que nós entendemos aqui? Quando nós não obedecemos à vontade de Deus, quando nós agimos, né, achando que estamos agradando a Deus,
né? Mas na verdade estamos fazendo a nossa vontade. Agradar ao Senhor fazendo a nossa vontade, nós não estamos agradando ao Senhor. Agradar ao Senhor, obedecendo a vontade dele, é fazendo, aleluia, a vontade do Senhor. Então, igreja, quando nós não obedecemos a direção do Senhor corretamente, nós podemos parar, né, em ruínas. Foi o caso de Saul aqui. Saul foi completamente, né, destruído. Saul perdeu seu reinado e Saul ainda ficou atormentado por espíritos imundos, né, permitido pelo próprio Deus por conta dessa desobediência. Então é algo muito sério. Precisamos obedecer à direção do Senhor. Precisamos ouvir a direção do Senhor e obedecer. Era o que o Senhor estava falando para Josué. Josué, meu filho, olha, presta atenção. Obedece a minha voz. Obedece a minha palavra. Obedece tudo aquilo que meu servo Moisés te ensinou. Faça segundo tudo que está escrito aqui na lei do Senhor. Aleluia, porque eu serei contigo, aonde quer que andares, aonde quer que vá, eu estarei contigo. A palavra dele diz assim, né, se passares pelo fogo, eu estarei contigo, se passares pelas águas, né, não te afogarão. É isso que o Senhor está dizendo para Josué, né? Lá em Provérbio 3:5, a palavra do Senhor diz assim, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É confiar na direção que Deus está dando. É confiar naquilo que o Senhor está falando e obedecer. Porque se Ele falou, Ele garante. Se Ele deu a direção, faça, Ele garante. É da vontade dele, mas não tente fazer, né, por a metade, parcialmente, obedecer por a metade, fazer a nossa vontade, né, em vez de fazer a vontade de Deus, achando que estamos obedecendo, querendo dar algo para o Senhor que o Senhor não nos pediu, que nem foi o caso de Saul, né? Deus não pediu nada daquela cidade, Deus pediu que ele exterminasse, que ele destruísse. Saul trouxe, tentando agradar a Deus. A Deus a gente não se agrada desobedecendo. A Deus a gente agrada obedecendo. Então essa é a pequena palavra que eu deixo para teu coração hoje, né? Seguir a direção do Senhor, né, corretamente. Ouça e siga a direção de Deus corretamente. Aquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Aquilo que o Senhor já te deu direção para fazer. Faça corretamente. Obedeça. Porque do Senhor Ele enviará, né, aquilo que Ele vai, né, designar para você. Né? Nós vimos aqui, né, primeiramente Moisés perde o direito de entrar na terra prometida. Abraão, né, ainda não tinha, né, recebido a revelação daquilo que o Senhor tinha para ele. Abraão ainda não tinha recebido a direção. Ainda estava, né, só apenas sai. Só era isso que Abraão tinha na sua vida até aquele momento. Ainda não tinha vindo, né, ainda não tinha recebido de Deus as experiências. Saul, ele perdeu completamente. Foi as ruínas. Foi o fim para aquele homem quando ele desobedeceu ao Senhor. Então, igreja, nós perdemos, né? Deixamos de ganhar, né? Deixamos de ter, né, experiências profundas com o Senhor e perdemos completamente, né, quando nós não obedecemos ao Senhor. E o pior de tudo, a desobediência pode acabar verdadeiramente, né, tirando de nós o bem mais precioso, que é a nossa salvação. A desobediência muitas das vezes não, nos leva a perder aquilo que verdadeiramente importa para a minha vida e para a tua vida, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, presta atenção no que Deus está falando no teu coração hoje, para todas as áreas da tua vida. Obediência. Procura obedecer ao Senhor corretamente. Procura ouvir a voz do Senhor. Procura ouvir a direção de Deus e obedecer. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus vos abençoe e tenha um dia abençoado. E assim seja feita a vontade de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.